Ontem houve um pedido de vista que suspendeu o julgamento de recursos dos deputados estaduais de Sergipe. Os caras vão terminar um mandato e essas coisas, né? Esse fato não se resolve. É impressionante a justiça nesse país. Bom, o TRE de Sergipe cassou e multou parlamentares por destinar verbas de subvenções sociais da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe e a instituições assistenciais em ano eleitoral. O caso ficou conhecido como um dos maiores escândalos de corrupção envolvendo políticos aqui do Estado. Os tais políticos foram cuidadosos ao falar do assunto. Já nas ruas, o povo pede uma ação imediata da Justiça. Põe na tela. A sessão durou mais de 3 horas. Foram 22 processos apreciados na noite desta terça-feira no TSE. Advogados renomados foram contratados pelos políticos sergipanos para as sustentações orais de mérito. 22 deputados e ex-deputados se defendem das acusações de desvio de verbas de subvenção da Assembleia para fins eleitoreiros, no período de 2011 a 2014. O ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Tarcísio Vieira de Carvalho Neto, pediu vistas, deixando o julgamento suspenso. Mas o relator, o ministro Luiz Fux, já adiantou o voto. Entendo que a aplicação irregular das verbas de subvenção resultou em uma afronta cabal à igualdade de oportunidades entre os candidatos. Trata-se, de fato, de casos em que o esquema de corrupção transcende de maneira muito clara a mera intenção de enriquecimento ilícito, havendo indícios evidentes de que a engrenagem das entidades beneficiadas funcionava com motivação eleitoreira. Receberam pedido de cassação do mandato com aplicação de multa no patamar máximo João Daniel, deputado federal que, à época da distribuição das verbas de subvenções, exercia mandato de deputado estadual, Venâncio Fonseca, Raimundo Vieira, o Mundinho da Comase, Augusto Bezerra, Adelson Barreto, Capitão Samuel Barreto, Gustinho Ribeiro, Zeca da Silva, Zezinho Guimarães. Já outros, a multa isolada no patamar máximo, em valor superior a R$100 mil, sem cassação do mandato. Paulinho das Varzinhas, Arnaldo Bispo, Gilson Andrade, Conceição Vieira, Jefferson Andrade. Multa isolada de R$20 mil, sem cassação de mandato. Francisco Gualberto, Maria Mendonça, Luiz Mitidieri, Garibaldi Mendonça. Foram absolvidos Suzana Azevedo, Antônio Passos, Angélica Guimarães e Zé Franco. Para a população sergipana, os votos dos ministros devem seguir as leis que combatem a corrupção. Boa parte acredita ainda que os deputados com possíveis irregularidades devem ter mandatos cassados. Acho lamentável que esse tipo de situação continue acontecendo. Achei a pena muito branda, mas foi a pena prevista em lei, né? A melhor resposta está nas mãos do povo, né? Esse ano de eleição, e devemos afastar da política todos aqueles que tenham um passado negro com relação à coisa pública ou aqueles envolvidos em falcatruas, em atos de corrupção, principalmente em se tratando de verbas públicas e com relação a entidades filantrópicas, né? Que torna a situação ainda mais grave. Na minha opinião, seria cassação de mandato e prisões, porque mexer com coisa pública, mexe com dinheiro público e eles não prestam conta, para mim, na minha opinião, seria isso. Eu nunca vi em minha vida prisão domiciliar. Pessoa em casa tomando uísque, tomando banho de piscina e dizendo que está preso. Tem que mudar a lei do Brasil. Na Assembleia Legislativa de Sergipe, poucos deputados compareceram à sessão desta quarta-feira. Entre os presentes, apenas os deputados Geórgio Passos e Gilmar Carvalho falaram sobre o assunto. Ambos ressaltaram que é preciso esperar a resposta final do julgamento no TSE. Tema que ainda está em pauta lá no TSE, foi apenas o voto do ministro relator. Lógico que Sergipe todo vem acompanhando esse caso de perto. Vamos aguardar o desenrolar dos fatos para que os demais ministros votem, apreciem e coloquem também o seu voto. E aí, ao final disso tudo, com certeza a gente vai ter um panorama da realidade
judicial. Nós devemos aguardar o julgamento final. Eu tenho muito respeito pelo ministro Luiz Fux, assim como tenho muito respeito pela Procuradora Regional Eleitoral, Eunice Dantas, de onde saíram todas as ações, e também pelos deputados estaduais. Eu vou preferir aguardar, então, o julgamento final. Por enquanto, o processo conta apenas com o voto do ministro Luiz Fux. A previsão é de que nos próximos 30 dias tenham-se novos desdobramentos do julgamento com os votos de 6 ministros do Tribunal Superior Eleitoral. Olha, vamos ouvir o que disse a Procuradora da República, Eunice Dantas, porque o MPF tem um entendimento muito claro e enfático no que diz respeito à inelegibilidade desses parlamentares. Vá, pode soltar. Com o pedido de vistas dos ministros Tarcísio Vieira e Napoleão Nunes, o julgamento foi suspenso e a gente vai saber com a Procuradora da República, a doutora Eunice Dantas, como é que vai ficar a situação dos candidatos que estão inelegíveis a partir de agora. As decisões que foram tomadas em Sergipe, enquanto o julgamento lá não for concluído, permanecem. É isso, doutora Eunice? Exato. As decisões do Tribunal Regional Eleitoral, elas estão válidas enquanto não for concluído o julgamento no TSE. Isso quer dizer o quê? Que todos aqueles que saíram com os mandatos cassados daqui, eles permanecem inelegíveis para essas eleições. A gente precisa fazer uma diferença entre a cassação do mandato atual, que só vai valer quando o Tribunal Superior Eleitoral concluir o julgamento, concluído o julgamento ainda esse ano, nós trabalharemos para que eles sejam logo afastados do cargo, e a questão da inegibilidade para a próxima eleição. Pela lei da ficha limpa, eles estão todos inelegíveis. Todos aqueles que saíram com os mandatos cassados já estão inelegíveis, eles não podem se candidatar à eleição desse ano. O problema todo é que a legislação eleitoral permite que eles peçam registro. Então, pode ser que eles peçam o seu registro, o Ministério Público, com certeza, na atuação vai recorrer e vai entrar com ação de impugnação de registro de candidatura, e, com certeza, o Tribunal Regional Eleitoral deve manter a decisão deles mesmos, ou seja, dizendo que eles são inelegíveis. Então, é preciso ficar muito atento a esses candidatos, que eles estão com os registros cassados, para que o eleitor também não vote, perca o seu voto. E, agora, em relação ao julgamento em si, houve esse pedido de vista. Foram 2 pedidos de vista. Um, pelo Napoleão Nunes Maia, ele pediu vista daqueles processos onde os então candidatos ou beneficiários, eles foram absolvidos. Que foram as duas conselheiras, foi o Zé Franco, e eu não estou recordando agora o outro candidato, que não foi candidato. Mas, nesses casos que não foram candidatos, o Tribunal Superior Eleitoral, acompanhando o TRE, aqui, entendeu que, como eles não foram candidatos, não havia benefício para suas candidaturas. O Ministério Público entendeu diferente, tanto que a gente recorreu para o TSE. Aí, agora, tem as outras questões. Aqueles candidatos que, pelo ministro do voto do Fux, pelo voto do Fux, aqueles que estão cassados, com multa inelegíveis, eles, concluído esse voto, eles concluem, terminando o julgamento, eles perdem o mandato, mas, independente do julgamento, eles estão inelegíveis. E chamando a atenção, assim, em relação ao Jefferson Andrade e o Paulo Wagenberg. Primeiro, que o julgamento não concluiu. O próprio ministro pode mudar o seu voto. Assim, causou um pouco de estranheza, porque o caso deles dois eram iguais aos outros, eram tão graves quanto os outros. Mas ele deu os fundamentos dele. Esses fundamentos podem ser revistos, inclusive, com algum outro ministro que chama atenção para algum outro fato. O próprio ministro Fux pode mudar ainda seus votos. De geral, o Ministério Público ficou satisfeito com esses votos, com exceção desses 2 casos, que a gente entende que a conduta são bem graves também. São casos até bastante graves para eles serem absolvidos, ou só condenados à multa, né? E o ministro Fux, ele, o relator, né, do processo, para o Ministério Público Federal, foi um voto, né, aos argumentos que ele utilizou, que seguiu, inclusive, a linha do que vocês fizeram aqui, né? Os votos foram muito bons, muito consistentes, e atendeu a expectativa do Ministério Público, no geral, atendeu a expectativa nossa, com exceção desses 2, mas mesmo que essa decisão do Fux permaneça, já foi um resultado muito bom, mostrou-se que a Justiça Eleitoral está atendendo aos anseios da população, está atenta a essas irregularidades, está vigilante no controle da legislação eleitoral, coibindo esses abusos, como foi que aconteceu aqui. A gente espera, sim, que, no mínimo, todos esses que saíram com mandatos cassados permaneçam, agora pelo voto do Fux,
E que ele reveja, ou então o próprio tribunal, os outros ministros podem rever em relação ao Jefferson e o Paulo. De qualquer sorte, o Ministério Público aqui, nós, pela Procuradoria Eleitoral, já estamos em contato com o Vice-Procurador-Geral Eleitoral, que, ao final do julgamento, mantendo o entendimento do Fux, ele adotará as providências em relação a esses 2 deputados. Existe algum prazo para que esses 2 ministros que pediram vista, eles retornem à pauta? Existe um prazo regimental, mas que nem sempre é cumprido, tanto pela complexidade dos processos, a gente sabe que não são processos simples, quanto pelos outros processos que ainda correm pelo TSE. Nós esperamos que realmente eles voltem com rapidez, mas deixando claro, a demora nesse pedido de vista também não beneficia os candidatos, já que eles estão já estão inelegíveis. Muito obrigada pela entrevista, pelos esclarecimentos. Segue no estúdio.